Fala galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E galera, a gente sabe que a gente já está aqui na véspera do Natal e esse episódio, galera, é especial do Natal. A gente sabe que o Natal já é amanhã, está aqui com um cara também especial para a gente falar um pouco aqui da história de Jesus e tudo mais. E a gente convidou um cara, galera, que é sensacional. E ele foi indicação daquelas, viu, de conexão, como eu sempre falo aqui no Clubecast. A gente está aqui, galera, com o Pedro Pamplona. Tá certo o nome, Pedro? Tá certo, isso mesmo. Pedro Pamplona. Às vezes é um trava-língua para muitas pessoas. Seja muito bem-vindo aqui ao Clubecast, cara. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu até agradeci aqui quem me indicou. Obrigado por conhecer aqui o clube, o podcast. Fico muito feliz de participar, principalmente falando desse tema que eu gosto demais. Massa. E galera, ó, apresentando aqui um pouco o Pedro. Ele é cristão, casado com a Larissa, pai de Davi, Esté e Isabel. É graduado em administração, né? Gostei demais, também sou graduado em administração. É mestre em teologia. É pastor batista, professor de teologia e é autor de 4 livros. E também é copyright, que eu já inclusive convidei ele aqui para daqui a pouco a gente gravar um episódio só sobre copy, que é o que todo mundo tem que aprender, galera. E galera, esse episódio, o tema é o seguinte, ó. O verdadeiro espírito do Natal. Lições da Bíblia para a vida e negócio. Será que a gente vai conseguir extrair aqui essa época, né, natalina aí, o que a gente tem para negócio, o que tem em relacionado à Bíblia e tudo mais. Vamos saber disso exatamente hoje, galera. Então, a gente tá com expectativa alta para esse episódio. Eu mesmo fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite, né? Gosto demais também de falar aqui sobre Jesus, sobre a Bíblia. Também sou cristão, né? Eu tenho só que mais ir para a igreja, né? Fazer a questão de congregar. Vou puxar sua orelha, então. Todo mundo faz isso também. Um dia vem aqui o pastor, ele fala a mesma coisa. Ah, você é cristão, mas não vai para a igreja? Tá, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E galera, vou consertar isso aqui, viu, também. E a gente, pessoal, vamos nortear um pouco sobre a história do espírito natalino e tudo mais, mas também saber se de fato, né, esse dia 24 é o nascimento realmente de Jesus e tudo mais. O Pedro, que é teólogo, vai poder tirar essa dúvida. Antes de mais nada, galera, curte o episódio, né? Sigam o Pedro. Fala aí qual é o teu Instagram, Pedro. Meu Instagram é @PedroMCP. M de Maria, C de casa, P de Pedro. É o meu sobrenome, minha sigla aí, Pedro MCP. Massa. Já aproveita aí, ó, segue o Pedro, né? Com certeza você já segue o Clubecast, mas já deixa o joinha aí no episódio, né? Já dá aquele up pra gente. Vocês sabem que no final aqui a gente vai fazer um sorteio bem legal pra vocês que acompanham aqui o episódio. Fique com a gente que esse papo, galera, com certeza vai ser sensacional. E Pedro, antes de mais nada, pra gente poder começar aqui, eu queria que contasse um pouco. A gente sempre, antes de começar realmente no tema, gosta de conhecer um pouco da história, né? De fato, quem é o Pedro, como é que começou, como foi essa tua carreira aí pra questão até da teologia e tudo mais. Eu sei que tu é copy, isso vai ficar para outro episódio, mas norteando mais pra questão da teologia, como é realmente a tua trajetória e tua jornada nesse sentido. Legal, cara. Eu comecei estudando administração. Na verdade, não comecei estudando administração. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu comecei estudando engenharia de pesca. Foi a minha primeira faculdade. UFC. Lá no UFC. Só tem lá, né, eu acho. Só tem lá. Aqui só tem lá. E aí, eu desisti do curso, né? E depois passei para administração para poder trabalhar junto com meu pai. Meu pai é um empresário aqui da cidade também, né? E aí, junto com ele, comecei a trabalhar com ele. Fui fazer administração, me formei em administração. Só que no meio da faculdade de administração, né, eu me senti chamado por Deus para ser pastor, né? Nasceu esse desejo no meu coração, né? Sempre cresci na igreja e servi a igreja e gostava de ensinar, de pregar, de liderar, de cuidar das pessoas. E aí veio esse desejo, né, de ser pastor. E eu sempre pensei isso durante a minha graduação, mas terminei, né, porque era o meu trabalho na época. Aliás, eu sempre dou essa dica pro pessoal que quer ser pastor. Se tiver alguém assistindo aqui que quer ser pastor, né? Eu sempre dou essa recomendação que se forme primeiro em algum outro curso, um curso profissionalizante, ou mesmo uma faculdade. Depois você faz teologia, que foi o que eu fiz, né? Foi o conselho que me foi dado na época. E eu segui isso, né? Então eu me graduei em administração. Foi um chamado. A gente chama de vocação na teologia, né? Uma vocação, ministério pastoral. E aí a faculdade ou a formação que se pede de um pastor é a teologia, né? Então eu fui para teologia depois de me formar. Né? Mas eu fiz uma pós-graduação em teologia, depois fiz um mestrado em teologia, então por isso que eu disse que eu sou mestre em teologia, né? E aí comecei a trabalhar na igreja depois de um tempo, né, como pastor. Então a minha história é essa. Eu me formei com 20 e pouquinhos anos, porque eu entrei muito cedo na faculdade, que eu me formei com 22 anos, ou até 21, não lembro, porque eu entrei com 16 anos ainda na faculdade. Sim. Né, então... Você tá muito novo, vou apertar aqui tua idade, vou deixar até a galera adivinhar, não vou dizer. Mas pra mim, cara, tu tinha uns 26 por aí. Olha aí, tô bem, então tô conservado. Massa. E aí eu me casei com 24,
né? Tive meu primeiro filho com 27, me casei com a Larissa, tive o Davi com 27, depois a Esté e a Isabel. E em 2018 foi quando eu comecei a trabalhar no Ministério Pastoral. A gente chama de ordenação pastoral, né? Sim. Então, em 2018 eu fui ordenado pastor na Igreja Batista aqui em Fortaleza, na Igreja Batista Filadélfia, onde eu sou pastor até hoje, né? Faz 6 anos agora, em 2024, e eu tô lá. E eu nunca abandonei a minha área profissional da administração, né? Nos meus tempos, vou chamar de tempo livre, né? Eu ainda trabalho com essa parte, principalmente de marketing, porque foi onde eu me especializei dentro da administração. E marketing digital, e dentro do marketing digital no copywriting, né? Então até hoje eu ainda trabalho com copy, né? Com copyright. Eu acompanhei o conteúdo, achei sensacional. E aí tem esses... Mas o copy é um trabalho, assim, bem de freela hoje em dia. Né? Porque eu não tenho mais tempo para me dedicar muito a isso. Mas ainda estudo, ainda gosto. Faço muito para mim porque eu também faço parte de uma gestão de uma escola que eu fundei, de uma escola cristã. Eu tenho meus cursos na internet, tenho outras... Então faço muito copy para mim mesmo. E para alguns outros projetos que eu tenho, né? Mas que legal. E qual a Igreja Batista? Do bairro, o endereço? É no Luciano Cavalcante, fica na rua Reverendo Bolivar Pinto Bandeira, 119. Fica ali depois eu vou lá fazer uma visita, viu? Vai lá. Você disse que não tá indo na igreja. É uma boa igreja pra você. Já tô lá convocando aqui, né? Fica ali próximo da Câmara dos Vereadores. Sim, massa. E Pedro, até nós achando aqui nosso tema, né? Eu queria saber de tu, assim, a gente tem muito de tirar da Bíblia pros negócios, tem essa correlação? Cara, tem, mas eu vou fazer um adendo aqui, ou um alerta. Às vezes, nós queremos tirar demais coisas da Bíblia para aplicar a algumas áreas da vida, como os negócios. E se a gente fizer isso de maneira forçada, a gente comete alguns erros de interpretação bíblica, né? Então, eu tenho batido muito nessa tecla. A Bíblia ensina vários princípios que são gerais da vida e são aplicados aos negócios, mas ela ensina também alguns princípios diretamente ligados aos negócios. Por exemplo, se você olhar para o livro de Provérbios, tem muito ensino ali sobre finanças, sobre dinheiro, sobre trabalho. Você pode aprender muita coisa. Jesus falou também sobre algumas coisas relacionadas a dinheiro, inclusive a planejamento financeiro. Então você pode aprender algumas coisas sim com a Bíblia, né? Paulo também escreveu algumas coisas bem interessantes sobre a relação nossa com as finanças, né? Enfim, né? Com a ganância e outros pecados que a gente comete nesse mundo empresarial. Então, nós só temos que ter o cuidado de tirar essas aplicações bíblicas do que a Bíblia realmente está dizendo. Porque eu vejo muita gente falando por aí, a Bíblia disse isso, a Bíblia ensina isso, a gente tem aquela tal teologia da prosperidade, né, de ficar rico com a Bíblia, dizimando e tal. Muita gente tenta aplicar isso aos negócios, tem muito coach que está usando a Bíblia de maneira errada, né? Eu escrevi até um livro sobre isso, um dos meus livros é sobre aquilo que eu chamei de teologia do coaching, né? Então eu tenho batido muito nessa tecla que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de interpretação, mas dá sim, tem muito conteúdo bíblico que dá pra gente aplicar a várias áreas da vida, né? E inclusive dos negócios, né? A fé cristã e a Bíblia, ela não se limita só àquela zona privada da vida pessoal e da igreja. Ela deve ser aplicada a todas as áreas da vida. Massa. E já chegando aqui até no nosso tema, Pedro, a gente sabe, né? Chega dezembro, aquele espírito natalino, árvore de Natal, Papai Noel, tudo mais. E dizem que dia 24 é o nascimento de Jesus. 25. Né? Dia 25, na verdade, né? Dia 24 a gente comemora a véspera, né? Sim, verdade, dia 25. E aí eu queria saber de tu, né? Que realmente, tipo assim, porque assim, eu sei que a questão da passagem de Jesus pela Terra, isso é comprovadíssimo, né? Não tem como a gente negar, né? Tem gente que ainda fala que não acredita e tal. Beleza, quem não acredita que não é filho de Deus e tudo mais, a gente não tá aqui mas que Jesus realmente esteve entre nós, esteve. Sim, é comprovado. É um personagem histórico, né? Pra comprovar, até porque isso divide, inclusive, né? As datas, né? Antes. Inclusive, há muito mais provas escritas e documentos escritos sobre Jesus, né, e sobre a Bíblia do que vários outros personagens históricos que ninguém duvida, como os filósofos gregos, por exemplo. Né? Tem muito mais comprovação histórica sobre Jesus do que inclusive sobre os textos bíblicos, do que sobre vários desses textos clássicos. Né? Então, que Jesus existiu realmente é um Pronto, fato. Isso, galera, é fato. Não tem como negar. Se você crê que ele foi só um mestre, um profeta, um revolucionário, o próprio Deus, aí é outra história, né? Aí fica na fé, né? Mas que ele existiu, ele existiu. Legal. E, de fato, dia 25 realmente é o nascimento dele ou não? Cara, essa é uma boa curiosidade. É uma boa polêmica. Ou a Coca-Cola criou. O pessoal que está assistindo, existem algumas teorias sobre o nascimento de Jesus, né?
Alguns acreditam que sim, foi dia 25 de dezembro. Alguns acreditam que foi nessa época de dezembro, de final de ano. Outros acreditam que não, né? Que não foi nessa época, né? Que tem uma origem ali relacionada a festividades pagãs do Império Romano. Sim. Outros acreditam que é uma tradição da própria igreja, não ligada a essas religiões pagãs, mas que a igreja, né, construiu essa tradição de dezembro, de 25 de dezembro. Mas eu creio que provavelmente não foi nessa época. Sim. Né, que não foi nessa Diferente época. da Páscoa, né? Que eu acho que a Páscoa parece que sim, a né? Páscoa, ela tem uma datação bem mais precisa. Sim. Porque ela já é um feriado judaico bem antigo, bem antes de Cristo. Sim. Né? E aí Jesus morreu na época da Páscoa, então a Páscoa também é comemorada pela morte da ressurreição de Jesus. Sim. Mas a Páscoa já existia, né? Então ela é bem melhor datada, tanto pela Bíblia, né? Porque tem um mês correto, a data correta, quanto na história da igreja. Será que não foi o pessoal já para dia 20 de dezembro é 13º, ó, de para dia 20, né? Vamos... Mas tem explicações, né? Uhum. Há uma tradição da igreja que tenta uma tradição não, todos nós tentamos meio que, será que quando Jesus nasceu, né? Qual é a data? E há um tipo de cálculo tradicional feito, principalmente dos primeiros séculos, ao longo da história da igreja, que tenta calcular pelo nascimento de João Batista. Que em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, você tem a anunciação tanto do nascimento de João Batista e depois a de Jesus. Né? Então, em João Batista, nós temos um tipo de data sobre o pai dele, Zacarias. E aí é dito que Zacarias ele era sacerdote, servia no templo, né? E ele servia no turno de Abias. E esse turno de Abias é uma data. Né? Haviam turnos que os sacerdotes, ao longo do ano, iam se revezando no templo. Né? E aí eles tentam calcular qual era o turno de Abias, segundo o Antigo Testamento, para dizer mais ou menos quando é que João Batista nasceu, porque Jesus nasce 6 meses depois de João Batista, é dito em Lucas também, né? Sim. Então, quando você tenta encontrar o nascimento de João Batista a partir de quando ele foi anunciado a Zacarias e a Isabel, né? Aí você conta os 9 meses de João Batista. Ele nasceu nesse dia, nessa época. Depois você conta os 6 meses para Jesus. Então ele nasceu nessa época aqui. Só que qual é a dificuldade? É porque é incerto quando seria esse turno de Abias. Alguns dizem que é no mês tal, outros dizem que é no mês tal. Então um grupo diz que é no mês que você fizer esse cálculo, vai dar justamente essa época de dezembro. Sim. Então nós temos o dia 25 de dezembro escolhido também por esse tipo de cálculo, né? Então seria nessa data. Outros vão dizer que é por conta do solstício de inverno, né? Que era uma data de religiões pagãs, onde era o último primeiro dia em que o inverno acabaria e que os dias ficariam mais longos do que as noites. Principalmente, a gente está falando do hemisfério norte, né? Aqui a gente não sente muito isso, né? O clima tropical, né? Mas... Então, seria o dia em que o sol, ou seja, a luz, começa a vencer sobre a escuridão, sobre a noite. Massa. Por isso, algumas das religiões comemoravam esse solstício de inverno para suas divindades pagãs, e haviam as festas de fim de ano, como a Saturnália e tal, e outras coisas. E aí, os cristãos daquela época, quando o império foi cristianizado, né? Os cristãos passaram, então, agora a comemorar, nesse solstício de inverno, o nascimento de Jesus. Há essa outra teoria também. Mas é tudo muito incerto. Eu acredito que provavelmente não é a data correta. Mais um mês. Porque a Bíblia... Não, nem um mês. Porque a Bíblia não diz a data, não diz o mês. Há esse tipo de cálculo, né? Mas há algumas informações bíblicas, principalmente em Lucas, que é o evangelho que tem mais detalhes sobre o nascimento de Jesus, e por questões climáticas que nos levam a acreditar que Jesus não nasceu nesse final do ano. Porque seria inverno, e um inverno rigoroso, estaria muito frio, né? Talvez não tão frio quanto uma região norte, assim, mas frio em Israel. E aí o texto diz que os pastores estavam apacentando as ovelhas no campo, por isso que eles receberam o anjo, tem aquele coral de anjos cantando, né? Sim. Então não seria uma época adequada para que isso acontecesse, porque eles não estariam lá no inverno. Nem mesmo aquele recenseamento que foi feito, que levam João e Maria a ter que viajar até Belém, né? Então esse recenseamento, os historiadores dizem que ele não seria feito também no inverno, porque o clima atrapalharia demais. As viagens das pessoas e o próprio logística do Império Romano, né? O trajeto. Que a maioria era feito a pé ou... era só a pé. A pé ou de animais, né? Mas a pé, né? Sim. Então, esses dados também levam a crer que não seria nessa época. Sim. Né? Mas o que importa é que Jesus nasceu. Sim. E que, não sabendo a data do nascimento específica dele, a igreja, né, há muitos séculos atrás, né,
criou essa tradição de ser no dia 25 de dezembro. Eu acho que é uma boa tradição. A gente não precisa não comemorar ou se afastar só porque talvez não seja o dia, ou provavelmente não seja o dia que Jesus nasceu. E Pedro, qual é a simbologia que traz essa data, né? Independente realmente, como a gente está comentando, da data, né? Se é ou não, mas que de fato a gente comemora nesse dia. Mas qual é a representatividade, assim, realmente do nascimento de Cristo para esse dia? Isso é uma ótima pergunta. Gosto muito de falar sobre isso. Para a gente entender o significado do Natal, de modo cristão, bíblico mesmo, nós temos que entender quem Jesus é. Isso faz parte, né, essencial de saber o que o Natal significa. Porque o Natal é o nascimento de alguém. Sim. Só que quem é esse alguém para você muda completamente o significado do Natal, porque é justamente o nascimento dessa pessoa. Então, as Escrituras dizem que Jesus é Deus e que ele é o Salvador do mundo. Né? Ele é aquele Messias, e Messias é o ungido de Israel. Todas as profecias que foram feitas a Israel, de que um dia haveria um Salvador, que seria o Salvador de Israel, mas não só de Israel, mas de todo o mundo, esse é Jesus. Por isso que a gente chama de Jesus Cristo, né? Cristo é o Messias em grego, né? Então, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a função de Jesus, é o cargo de Jesus, né? Que ele, como Messias, como escolhido de Deus. Então, ele é Deus e ele é o Salvador que foi prometido ao mundo. Então, se eu creio nisso, né? E é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia não diz que Jesus é só um profeta, ou um mestre, ou um revolucionário, nada desse tipo, né? Então, nós temos o significado a partir disso. E aí, a gente precisa fazer uma pergunta, Bruno. Se Jesus é Deus, por que Deus nasceu entre nós? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, né? Por que uma divindade, que é o criador de todas as coisas, que é espírito, por que ele precisa encarnar como ser humano? Porque a gente está falando de encarnação, essa é uma doutrina bíblica importantíssima, da encarnação de Deus. Por que ele precisa se fazer homem, nascer entre nós, para poder sofrer por nós, morrer por nós na cruz? Por que isso? Né? Então, o significado do Natal está atrelado a isso. Por que Jesus precisou nascer por nós? E a resposta, às vezes, ela é muito agradável aos ouvidos. Mas Jesus precisou nascer e Deus precisou se enviar a si mesmo, né, por nós, porque nós somos pecadores. Porque nenhum de nós poderia salvar a si mesmo. Nenhum homem é capaz de salvar a humanidade. Não existem messias humanos, não existem salvadores da pátria humana, não existem salvadores humanos. Nenhum de nós aqui, como pecadores, pode oferecer vida eterna, eternidade, salvação, transcendência ao ser humano. Então, não havia essa possibilidade. Nós não somos bons o suficientes, nós somos pecadores. Isso veio desde Adão e Eva? Isso vem desde a queda de Adão e Eva, né? Então, isso é interessante tocar nesse assunto, porque Jesus foi prometido desde lá. A gente vê no capítulo 3 de Gênesis, né, quando há o pecado, né, há uma profecia ali dizendo que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Né, e ali tem o que os teólogos chamam de proto-evangelho. É o evangelho ali no seu iniciozinho, né? Ainda não de forma clara, mas há uma profecia, e essa profecia ela vai sendo esclarecida ao longo do Antigo Testamento, até o ponto que nós chegarmos em Isaías. Isaías foi o profeta que 700 anos de Cristo já falou sobre Jesus, de que nasceria o filho de uma virgem, né, de que ele seria Emanuel, Deus conosco, e que ele seria esse Messias prometido, né? E aquele texto famoso do maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, esse seria Jesus, né? Então, 700 anos Isaías já profetizou de forma clara sobre isso. Então, essas profecias todas falam exatamente sobre isso. Quando Adão pecou e quando ele caiu, toda a humanidade caiu com ele. Nós somos pecadores. A gente vê isso, inclusive, em alguns grandes nomes da Bíblia, né? Tipo assim, Davi, se não me engano, é o segundo o coração de Cristo. O homem foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele também pecou, né? Ele pecou muito. Pois é. Então, tipo assim, a gente não tá livre do pecado. A gente somos pecadores. Nós somos pecadores. E isso é uma verdade que eu acho que é a verdade bíblica mais fácil de ser percebida, né? Porque se eu olhar para mim hoje e pensar só as coisas que eu já pensei hoje, nessa manhã, nessas 11 horas da manhã, eu já sei que eu já pensei altas coisas ruins aqui, que eu já me estressei no trânsito, que eu já quis matar alguém ali no trânsito, né, de maneira figurada, às vezes até não. Né? Se você pensar no que você fez essa semana, você já sabe que você não é uma pessoa tão boa assim. E outra coisa, se eu não me engano, Jesus foi a única pessoa que passou pela terra que não teve nenhum pecado. Exatamente.
Por isso que ele pode ser o sacrifício perfeito por nós, né? Por isso que só Deus poderia oferecer um sacrifício de salvação por nós. Porque se eu me tornasse um Marte, né, e fosse morrer para salvar a humanidade, isso não teria valor nenhum, porque eu sou pecador também. É um pecador tentando salvar outro, né? Eu não tenho essa santidade ou essa perfeição para oferecer um sacrifício perfeito que vai aplacar a ira de Deus sobre os pecadores, né? Porque eu sou um próprio pecador, né? Então só Jesus poderia fazer isso. Por isso que ele nasceu. Então a mensagem do Natal é essa mensagem de que nós somos pecadores, nós não podemos salvar a nós mesmos e que Deus, em seu amor e sua generosidade, deu o seu próprio Filho para nascer entre nós, para nos dar salvação, para dar salvação a você. Né? Ele nasceu para morrer por nós. Então, o primeiro que começou por um milagre, né? Que Maria... Começa por um milagre, justamente. Uma virgem que ia se casar com José. Casou com José, né? E... eles estavam numa espécie de noivado. Não é muito bem um noivado como é hoje. É um noivado muito mais sério, tem um compromisso muito maior, mas eles estavam nesse noivado, nesse pré-casamento, vamos dizer assim. Né? E Moisés, a gente fala. José fica até com medo, né? Porque... O que vão pensar? A gente nunca teve relações sexuais, mas minha esposa tá grávida. O que vão pensar? Que ela me traiu, né? Que o filho não é meu. E naquela época a punição de traição era pesado, né? Era pesado, trazia uma vergonha muito grande, né? Hoje traz também, mas naquela época ainda mais, né? Maria, provavelmente... Moisés temeu, eu creio, mais por Maria do que por ele mesmo. Como alguém que amava, porque Maria sofreria um castigo muito grande e ficaria completamente desamparada e mal vista pela sociedade. Era muito sério naquela época, né? Você estar noiva de alguém, engravidar. Já é sério hoje, né? Já é algo, né? Escandaloso hoje, naquela época ainda muito mais. E naquela época, José, ele tinha boas condições. O que relatam. Porque o lance de nascer lá no lance da fazenda, de todo aquele... Aquilo ali realmente tem relatos disso? Que teve que ser no estábulo, né? Como é? Estábulo. Né? Então, eles não eram tão pobres como algumas pessoas dizem, mas eles também, eu já vi gente dizendo que eles eram bem de vida, ricos, e eles também não são. Certo? Porque Lucas informa que eles subiram ao templo para apresentar Jesus, porque era um costume da época, depois que Jesus nasceu, eles foram ao templo apresentar Jesus. Isso era feito por todas as crianças, né? As famílias faziam, e eles ofereciam sacrifícios no templo, né? E o Antigo Testamento, lá nos primeiros livros, em Êxodo, né, em Deuteronômio, ele estabelece sacrifícios de acordo com as posses da família. Então, você sacrificava animais no templo, né? Naquelas religiões, era de sacrifício de animais. E aí, para famílias que não tinham tanto dinheiro, ou seja, né, não tinham não poderiam, ou não tinha uma criação de animais grande o suficiente para você estar sacrificando animais, né? Não tinha bois, não tinha a ovelha, né? Ou não tinha dinheiro para comprar, né? Você poderia sacrificar pequenos pássaros, rolinhas e tal. E esse é o sacrifício que Maria e José fazem. Então, pelo sacrifício deles, nós entendemos que eles não tinham tantas condições financeiras assim, senão eles estariam oferecendo outros animais de maior porte, de mais caros. Né? Então, eles fazem um sacrifício de pessoas que são mais humildes. E os presentes dos reis magos? E aí, que era ouro. Para te responder, né, aquela outra pergunta, né, há também... a gente não sabe exatamente como era o local Ele é carpinteiro, Jesus José. nasceu. Ele era carpinteiro. José também. José também, né? Os dois trabalhavam juntos nisso, né? A gente não sabe exatamente como era o local, né? E se era mesmo rodeado de animais ou não. Mas o que nós sabemos, Lucas também fala sobre isso, é que não havia um local adequado porque estava lotado. Algumas pessoas falam que era realmente uma espécie de pousada, um hotel, se a gente fosse chamar para os nossos dias, né? E que estava lotado. Outros falam que era uma casa familiar, só que não havia, a casa também estava cheia. Eles estavam fugindo de fato do lance das contagens lá de Herodes? Eles fogem depois, eles estavam indo para o recenseamento. Né? E aí, essa questão da fuga é pós-nascimento de Jesus. Né? Porque, que é o lance das contagens, né? Depois Herodes vai querer matar as crianças até 2 anos de idade, porque eles... Que barbaridade, faz. Naquela época era horrível, porque ele entendeu que Jesus tomaria o trono dele, né? Sim, que ele já tinha recebido esse recado lá, né? Porque os magos passaram lá, né? E aí ele, rei dos judeus, como assim? Porque ele era o governador sobre a Judéia, né? Sobre os judeus. Então ele pensou, alguém vai ter um levante popular aqui, né? E vai tomar o meu poder, então eu mando matar, né? E não conseguiu pela providência de Deus. Deus agiu para que isso não fosse feito. Mas, respondido que, tipo, eles não tinham tanta
condições, mas também não era também tão pobre. Eu acredito que eles eram pessoas mais humildes. Sim. Se a gente fosse falar rico ou pobre, pobre. Mas sim, também não pobres no sentido assim de miserabilidade total. Sim. Né? Mas assim a Bíblia diz em Lucas também que ele nasceu numa manjedoura. Né? Lucas ou Mateus? Mateus agora. Mas a informação que tem é essa, que sim, Maria o colocou numa manjedoura, né, quando ele nasceu. Né? Talvez, eu acredito que ele não estava assim, realmente num lugar imundo, cheio de comida de porcos, como se fosse um estábulo qualquer. Não é essa a visão que eu tenho. Mas num local adaptado, que realmente o que teve ali foi uma manjedoura adaptada para colocar um bebê, porque não tinha outra situação. Talvez sim, poderia ter alguns animais por perto, ou pelo menos ele estaria, talvez a manjedoura aqui numa sala e o estábulo logo ao lado, ou talvez até alguns animais perto, mas não acredito que algumas cenas que pintam, né, como se ele estivesse num lugar assim, bem salubre mesmo, acho que não era essa a situação, mas era assim um lugar humilde, numa manjedoura, ele foi colocado lá a Bíblia. Depois tu lembra de fazer os bastidores, viu? Bem legal essa história, Pedro, e uma das coisas também que quando ele tem ali a questão do nascimento, né? Mas o ministério dele começa bem lá na frente, porque eu acho que dá um pulo, né? Na Bíblia. Dá um pulo. Né? Já pula, já... A gente tem em Lucas nós temos algumas coisas, trechos da infância de Jesus, né? Sim. Mas logo depois a gente já vai para o ministério dele, que ele vai batizado. Acho que para um templo e começa a pregar. Exatamente. Né? Tem essa parte também. Tem essa parte ali, e depois a gente já se encontra lá no batismo dele com João Batista, né? E aí nós temos 4 evangelhos, né? Alguns... Mateus começa com uma genealogia muito grande, porque ele quer mostrar que Jesus é o descendente de Davi e de Abraão. Ele cumpre as promessas e profecias que foram feitas, as alianças que foram feitas com Davi e com Abraão. Sim. Né? Marcos não fala sobre o nascimento de Jesus. Marcos é um evangelho mais curto e mais dinâmico, ele já vai logo para a ação de Jesus no ministério de Jesus. Né? Temos Lucas, que ele é aquele que faz o relato da vida de Jesus mais detalhado. Inclusive ele diz isso no começo, né? Sim. Eu trouxe relatos históricos porque ele está escrevendo a Teófilo e ele quis escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos, bem detalhadamente mesmo, sobre a vida de Jesus e sobre o início da igreja. E nós temos João, que é muito interessante porque ele não começa no nascimento de Jesus. Ele começa na pré-existência de Jesus como Deus, desde a eternidade. Isso é muito legal de a gente perceber. Porque João está dizendo assim, olha, o nascimento de Jesus não é a origem de Jesus. Não é como eu e você, né? Nós começamos a existir quando nós fomos concebidos. Sim. Né? Então a concepção de Jesus, ou o nascimento de Jesus, não é a origem dele. Ele sempre existiu como Deus. Mas ele encarnou, e aí João diz isso, né? Ele era o verbo que estava com Deus e era Deus, né? E aí ele encarnou, cheio de graça e de verdade. E é muito interessante que ele diz assim, que Deus fez isso para que nós pudéssemos crer em Jesus e crer em Jesus nos tornarmos filhos de Deus. Então, Deus se fez filho do homem para que nós, homens, tornássemos filhos de Deus. Isso é muito importante. Esse é o significado do Natal, cara. Que a gente estava falando aqui. Nós somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos, mas tem um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter muita humildade de reconhecer isso. Né? Humildade para dizer, mas eu não consigo salvar a mim mesmo. Mas tu acha que mudou muito de lá para cá essa simbologia do Natal, com o lance tipo da árvore de Natal, Papai Noel, presentes? Ou tu acredita que sempre foi assim? Mudou demais. Mudou muito. Eu sou um pastor, cara, que eu não tenho nada contra o Natal. Aliás, eu gosto muito. Né? Papai Noel é uma tradição cristã. Muita gente não sabe disso. Mas o Santa Claus, ele é o São Nicolau. Coca-Cola. Sim. Ele foi um santo católico e foi um homem, né, de Deus, né, que viveu ali entre o 3º e o 4º século, que era o São Nicolau. Ele que começa com essa tradição, né? Aqui no Brasil, e na língua portuguesa, que a gente chama de Papai Noel, acho que em Portugal é Papai Natal, não sei agora, mas Noel, eu não sei se agora é Natal em francês ou alemão, acho que francês, mas enfim. Mas se você assiste algum filme de Natal em língua inglesa, ele é o Santa Claus, né? Santa Claus é o São Nicolau. Né? Então ele foi um homem de Deus, né? Ele foi um pastor, um clérigo de igreja, que muito generoso, né, dava presente para as crianças nessa época do final do ano, nessa época natalina, presenteava as crianças. Há uma história que... Nossa, eu não sabia. Há uma história que ele tentou ajudar um pai que tinha 3 filhas, se não me engano, e aí ele jogou um saco de presentes, ou de dinheiro, agora não lembro também, mas ele jogou por cima da casa esse saco, assim, essa história. Não era na chaminé, mas ele jogou esse saco, né, por cima da casa. E ele foi inspirado nele
outras freiras, outras pessoas cristãs começaram também essa prática generosa de dar presentes nessa época. Então é inspirado nele. Né? Claro que ele não era essa figura como é hoje. Sim. Não era o vermelho, com o saco vermelho, nada disso, né? Mas ele é um personagem cristão, né? Inclusive, muitos dizem que ele participou do Concílio de Nicéia, que é um concílio muito famoso e muito importante, tanto para os evangélicos quanto para os católicos, que ele estava lá debatendo a doutrina da Trindade, tá? da divindade de Jesus Cristo. Então ele foi alguém muito importante na história. Que massa. E é uma tradição cristã. Essa coisa de dar presentes é uma tradição cristã, não foi inventada pelo marketing. É claro que ela foi transformada. Ela foi transformada. A gente tem muito consumismo hoje na época do Natal. Sim. Mas essa questão da generosidade, do amor natalino, tudo isso é uma tradição cristã. E não tem nada a ver com a árvore, né? De Natal, aquela... Não tem nada a ver com a árvore no início, mas a árvore também... Há muita dúvida sobre a origem da árvore de Natal. Mas alguns historiadores colocam como uma tradição da Alemanha, daquela região germânica da época, né? Sim. E que ali eles começaram a ter essa tradição de, no Natal, trazer árvores para dentro de casa e enfeitar como se fossem luzes, né, das estrelas. Alguns colocam também que Lutero, né, o reformador, ele teria começado popularizado isso. Eu não sei se isso é de fato verdade, mas muita gente coloca Lutero como alguém que popularizou demais as árvores de Natal. Sim. Mas é uma tradição da Alemanha que depois foi se espalhando para o mundo. Não tem nada a ver, porque talvez quem está me assistindo aqui conheça histórias de que as árvores de Natal eram... As bolas de Natal simbolizavam as cabeças das crianças que eram penduradas, porque perseguiam o cristão. A gente criou várias lendas urbanas contra o Natal na igreja evangélica, mas todas são lendas, todas são mitos. O Natal tem uma tradição cristã em praticamente tudo. Até das árvores de Natal começa na Alemanha no meio cristão. Os presentes, né, Santa Claus, São Nicolau, os presentes, né? Tudo isso vem de origem cristã. O que aconteceu foi que a gente mudou um pouco a mensagem. Por exemplo, eu acabei de dizer que a mensagem do Natal é: não sou bom o suficiente, preciso de Jesus para me salvar, por isso que ele nasceu. Sim. Deus me deu o maior presente sem eu merecer. Sim. Né? E aí o que a gente ensina para os nossos filhos? Olha, escreve para Papai Noel que você foi uma boa criança, você se comportou e agora você merece esse presente. Isso não é de todo ruim, né? Mas se você deixa de contar a história de Jesus, é ruim. Sim. Né? É ruim, porque você está ensinando, olha, você é bom demais, tá aqui o teu presente, sem contar a outra parte. Olha, meu filho, você ganhou o principal presente, foi Jesus Cristo na sua vida, né? Porque você era pecador, Jesus é o nosso Salvador. Sim. Então a gente precisa só equilibrar essas mensagens aí, né? Mas até o Papai Noel, cara, que da Coca-Cola, né? Que eu acho que não é da Coca-Cola, inclusive, foi outra empresa que fez. É só outra coisa que a gente aprende. É só um mito, né, que o pessoal conta. Mas foi uma jogada de marketing que aconteceu nos Estados Unidos mesmo, aí ele ganhou aquela roupagem. Antigamente era uma roupa amarela, ou de outras cores, enfim. Verde, verde também, eles usavam outras cores, mas aí ficou... Vermelho, ele ficou tradicional como Papai Noel vermelho lá. Mas, cara... Mas que legal saber disso, eu não sabia desse lance de São Nicolau, né, do Papai Noel, dessa tradição realmente cristã, porque realmente o pessoal comenta de muitas lendas, né? Tipo, esse lance da cabeça eu não sabia, mas já soube de outras, tipo assim, que existe como se fosse o lance dos pagões e tal, psicologia e tudo mais. Mas eu acho que, tipo assim, a gente realmente tem que... O espírito natalino, que eu acho que é muito, tipo assim, pra mim... Sempre foi muito voltado para a família, né? Aquele momento que une a família e tal, né? Que realmente eu acho que a gente não pode esquecer da questão de Jesus, com certeza. Eu acho que é o maior símbolo de Natal, né? Que veio para nos salvar, que eu acho que desde o nascimento dele já tinha um propósito realmente de morrer na cruz, né? Então, ou seja, já tinham totalmente ali o destino traçado. Então a gente não pode esquecer desse detalhe no Natal. Eu acho que realmente depois de um tempo veio perdendo a força, acho que por conta da questão do consumismo e tudo mais. Presentes, esse lance de escrever Papai Noel para incentivar a questão do presente. E Pedro, em relação até a questão do... A gente voltando até lá a questão do nascimento. Realmente tem relato do lance dos Reis Magos, que viu as estrelas, foi lá presentear com ouro, inclusive, né, perfumes caros, se eu não me engano. Isso realmente tem descrito? Tem descrito, deixa eu abrir aqui, só pra gente ver. Eu nunca lembro, cara, quais são os presentes. Eu sei que tem incenso, tem mirra, mas em Lucas é que fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui o capítulo bíblico. É Lucas capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo 2. Lucas, pastor... Não, é Mateus, na verdade. Lucas fala dos pastores e dos anjos. Então vamos para Mateus aqui. Mas houve sim. Agora a gente tem que ter cuidado só com a palavra magos, né? O pessoal assiste Todos os Anéis, né? E outras coisas. Pensa que é os magos do poder, né? Pensa que é os magos do poder, mas não é isso, não. Já era os astrônomos, né?
Exatamente. Sim. Seria melhor, talvez, chamar de sábios. Os sábios, não sim. magos. E não reis também, porque eles não eram reis. Sim. Né? Não eram reis. Mas né? eu acho impressionante o cara, tipo assim, pelas estrelas, né? Estudando as estrelas. Exatamente. Então, Mateus capítulo 2, não Lucas capítulo 2, né? Então, o texto aqui do versículo 10 diz que, vendo eles a estrela, né, alegraram-se com grande júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as ofertas. Ouro, incenso e mirra, né? Ouro, Sim. incenso e mirra. Essa parte da história aqui parece sem significado. Pra ele, né, inclusive. Exatamente. Sim. Parece sem significado, mas ela é muito significativa, né? Eu creio que houve algo sobrenatural, sim, com a estrela, sim. Mas que esses sábios, eles já eram, né, não astrônomos como nos dias de hoje, sim. Mas que eles já entendiam as estrelas para navegar, né, para viajar, como até hoje se faz. Esses sábios eram cristãos na época? Não eram cristãos, né, porque Jesus está nascendo aqui, né? Então não existia cristianismo nessa época, né? Então eles não são cristãos. Mas eu creio que eles sabiam das profecias, ou pelo menos foram avisados dessas profecias, e eles creram, de alguma forma. Porque qual é a profecia e qual é a promessa que é dada a Abraão e a Israel ao longo do Antigo Testamento? É que esse Messias que viria seria o salvador do povo de Israel, mas também de todo mundo. Abraão, ele foi chamado para ser bênção para todas as nações, não só para a nação de Israel. E a promessa a ele dada é uma promessa de salvação de Israel, mas também para todo mundo. E aí nós percebemos que sábios do Oriente, ou seja, de outros lugares do mundo, estão crendo que Jesus é alguém especial e alguém digno de ser adorado. E isso não é comum, porque se tivesse ali um israelita, um judeu, dizendo, esse aqui é o Messias, vamos adorar. Isso é esperado. Mas quando você vê sábios vindo do Oriente, de outros lugares do mundo, isso é o cumprimento já da promessa que foi dada a Abraão, das profecias que eram feitas sobre Jesus. Virão pessoas de todo o mundo adorar Jesus como Salvador. Agora já me corrija uma coisa para você aprender. Não existiu cristianismo nessa época. Qual era a religião? Aqui nós estamos falando do judaísmo. Na época era o judaísmo. Jesus é um judeu, né, do judaísmo, né, e ele vem, então, para ser o salvador de Israel, né? E lógico que ele vai começar, então, o movimento agora do cristianismo. Agora é a religião ou a crença em cima de Jesus Cristo, né? Daquilo que ele ensinou e daquilo que seus apóstolos também ensinaram, né? Inclusive, o ideal seria que não existisse essa, digamos, separação entre o judaísmo e o cristianismo, porque o cristianismo é de origem judaica, Jesus é um judeu, né? E o interessante era que os judeus tivessem, né, visto em Jesus, né, como alguns fizeram, né, que o judaísmo hoje ele não fosse uma religião que tivesse tanto conflito com o cristianismo como alguns têm, né, infelizmente. E daqui a pouco vamos entrar até nesse detalhe aí, mas antes de mais nada, galera, vamos, inclusive aqui a gente tá falando de Natal, presentes. Olha aí. Traz aqui um presente aqui, pessoal, da Flufan, que é a apoiadora nossa aqui do podcast. Deixa eu ver se é porque eles mandaram pra mim também, vídeo de presente. Eu joguei também. Olha aí, né? Espírito natalino das empresas. Bom demais. Esse aqui é o meu, traz o outro aí. Pessoal, vocês que acompanham aqui o Clubecast, sabem que a Flufan é parceiro nosso, né? Tá com a gente, esse aqui é o teu. Olha, cara, que legal, não conhecia, não. Posiciona aí pro... Pode abrir aqui logo? Pode abrir aí, a gente vai já falar aqui sobre a Flufan. Eles fazem essas garrafas personalizadas. Inclusive, a gente agora tá em Natal, galera. Vocês que têm empresa, né? Eles estão com condições especiais lá pra empresa, pra fazer pros colaboradores, né? E aí a gente, inclusive, nossas garrafas aqui, dos funcionários aqui da gente também, foi tudo lá da Flufan. Estão gostando lá da garrafa? É 10, né? Vocês também podem já veio meu nome, que legal. Claro, que legal tá aí, ó. Gostei demais. Clubecast. Presente bom, cara. Eu gosto demais dessas garrafas. O teu é do Clubecast ou o meu é do Clube, ó? O meu tá aqui no Clubecast. Do Clubecast. Aí já pra academia, pro dia a dia. Eu tô na vibe fitness agora, bebendo água o tempo todo, né? Tenho usado demais essas garrafas. Massa. Já segue aí, ó, pessoal. Flufan BR, né? E vocês têm negócio, né? Quiser realmente ir lá fazer esse presente para os funcionários, é uma ótima oportunidade. Quem, inclusive, aqui é do Clubecast, for lá falar com ele, perturba lá o Marlon, diz que é da 10% de desconto e tal. Pode falar lá com ele aqui, que ele realmente desenrola algo legal para vocês. Marlon, brigadão aí pelo presente, gostei demais também aqui. Já vou renovar a minha, eu tenho outra do clube, né? Ele mandou essa branca, já no espírito de ano novo também, né? Já para poder utilizar. Gosto demais das garrafas lá dele, realmente conserva tanto a parte do gelado quanto o quente.
E eu acho que hoje em dia, pro dia a dia, a gente é igual agora o celular, leva pra cima e pra baixo. Eu ando com a minha e olha, isso aqui tá bonitona. Obrigado, Marlon, não lhe conheço. Estou conhecendo agora. Passa aí por contato pra ele, Marlon. Estou conhecendo agora e brigadão demais. Ele é membro lá do clube também. Ele que faz massa, trabalho cara, que massa. Obrigadão, Marlon, tamo junto. Vamos seguir aqui com o nosso episódio. E a gente parou no lance lá não dos magos, né? Dos sábios. Sábios. Né? Que foram lá, né? Viram a questão das estrelas e tudo mais. E aí, vou agora dar um salto um pouco mais... Beleza, tem um lance da criança, né? De Jesus, que ele vai lá, que já, inclusive, parece que ele se perde, né? Dos pais. E quando vai procurar, ele tá pregando pros pastores, né? Ele tá falando, ensinando lá pros sacerdotes do templo, lá pros escribas, já com muita autoridade. Sim, isso já, tipo assim, já é dele ou tu acredita que ele aprendeu com o ambiente dele e tudo mais? Os dois. Eu acredito que tem uma capacitação especial, mas que ele aprendeu com os pais, porque as crianças aprendiam muito naquela época sobre as promessas, a lei e tudo, né? Os pais tinham um compromisso de ensinar muito seus filhos, de passar a sua crença religiosa demais para as crianças da época, né? Isso vem desde o Antigo Testamento, então Jesus já tinha aprendido demais com sua família e no próprio templo, né? Com outras pessoas, então ele já tinha um certo conhecimento sobre isso, é inclusive algo que falta hoje em dia, né? Hoje em dia a gente subestima demais as crianças, né? Eu tava falando aqui que eu fundei uma escola cristã aqui em Fortaleza, né? E aí lá em casa também a gente ensina desde cedo todas as matérias e também a Bíblia, a palavra de Deus. É o judaísmo que tem, tipo, como tradição, um ensino desde quando você realmente é criança, vai evoluindo? O cristianismo tem também, mas o judaísmo é muito forte nisso, né? Principalmente naquela época do Antigo Testamento, quando, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, que é um dos principais textos de fé do judaísmo, né, que diz: o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Essa é a principal afirmação da fé judaica, né? Logo depois diz: olha, você vai ensinar isso para suas crianças. Você vai ensinar de noite e de dia. Você vai escrever na sua casa, na porta da sua casa. E você tem que ensinar isso para as crianças. Minha filha. Mas como é que é a tradição mesmo? Para a criança, como é que seria? Tá perguntando sobre o quê? Sobre a questão do ensinamento para a criança, né? Tu fala que a questão do judaísmo ele é bem forte nisso. Bem forte. Né? Porque eu acho que ele existe, tipo assim, tem uma certa idade, tem certos livros, né, que ele comenta, né? Cara, agora eu não sei em detalhes te dizer como eles ensinam, mas há uma tradição de ensinar desde cedo, uma tradição de memorização muito grande, de textos bíblicos e de doutrinas, né? E há essa tradição de desde cedo você estar levando também os filhos a participar das peregrinações, do templo, das festividades. Então a criança participa de tudo. Né? Sim, no cristianismo é assim. No cristianismo também nós temos essa tradição, que poucas pessoas seguem. Infelizmente, a gente deveria seguir mais. Nós temos as nossas crianças participando de todos, de tudo, do ensino, nós ensinando desde cedo mesmo, né? A fazer. O catecismo foi deixado de ser feito. Inclusive, muitos evangélicos acham que catecismo é só coisa de católico. E não é. Né? O cristianismo histórico, tanto o protestante quanto o católico, sempre trabalhou com o catecismo, né? Que é aquele sistema de perguntas e respostas. Isso é muito didático para as crianças, né? Então, tudo isso é feito para nós ensinar nossos filhos a fé, o caminho, né? Provérbios diz isso, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, ele não se desviará dele, né? Sim. Então, Efésios também diz isso, Paulo também diz isso. Olha, cria teu filho na disciplina do Senhor. Sim. Né? Então, nós somos chamados a criar nossos filhos assim. Inclusive, o Natal é uma ótima oportunidade para isso, né? As crianças estão querendo saber como é. A gente pode... Papai Noel existe, meu filho. O que eu digo para meu filho? Ele já existiu. Ele foi São Nicolau. São Nicolau cria em Jesus. São Nicolau era generoso. Né? E o que é Natal? Jesus. Aí, nossos filhos precisam aprender sobre Jesus, aprender sobre o Natal, né? Para além dos meros presentes e árvore de Natal e tal. Sim, legal. E aí, até uma questão, até tu comentou da questão do judaísmo na época, né? Dos judeus, no caso. Eles, na religião deles, ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele acredita que é um profeta. Cara, nós temos tanto judeus que não acreditam como judeus que acreditam. Há judeus que creem em Jesus Cristo. Há judeus que afirmam que, de fato, é Filho de Deus. E tem uns que acreditam que é um profeta. Exatamente. Caramba. Sim. E inclusive, tipo assim, a religião mais antiga é o judaísmo? Cara, não sei te dizer agora se a religião mais antiga é o judaísmo. Não sei, boa pergunta. Sim. Acredito que não, acredito que haviam outras crenças já antes do judaísmo. Porque a gente tem até que discutir quando o judaísmo começou, né? Será que a gente vai datar lá em Abraão?
Sim. Será que a gente vai datar só com o êxodo com Moisés, quando a lei foi dada, ou só quando chegou na Terra Prometida? Né? Eu não sou um especialista na história judaica para ver quando os acadêmicos datam o início do judaísmo. Sim. Né? Mas já existiam outras religiões, inclusive Abraão tinha uma outra crença, né? E haviam outras crenças mais antigas, provavelmente. Massa. E aí a gente parte da questão de Jesus como criança, já vai para ele na época que ele já é batizado. Já começa daí, né? E aí começa toda a questão dos milagres, né? Até a questão do trajeto para a questão da crucificação. Exatamente. A gente vai para os relatos do batismo, que é onde começa ali o ministério de Jesus, né? E dali a gente entra naquele processo de pregações de Jesus, milagres de Jesus, visitas de Jesus. Massa. Né? E depois a gente entra na paixão, né? Que é a parte ali do sofrimento, o caminho até a cruz. Massa. Depois isso aí eu vou deixar até pra gente fazer lá num episódio lá perto da Páscoa, pra gente fazer. Olha aí, pode ser. Né? Uma boa ideia. Eu vou até deixar anotado aqui pra gente fazer um aqui relacionado a isso. Mas agora até voltando pro nosso tema, Pedro, né? O que a gente pode ter de princípios da Bíblia, né? Como você comentou que a gente realmente tem que ter um pouco de cautela relacionado a isso. Concordo também, né? Realmente eu acho que o pessoal começou a usar muito a questão de Deus principalmente coach, né? Pra tudo isso e tudo mais. Mas o que a gente pode tirar de ensinamento para negócio, né, relacionado à questão da Bíblia e tudo mais? O que a gente pode ter? Eu sei que tem muito relacionado à questão de provérbios, né, que a gente tira muitos ensinamentos de lá, mas o que a gente pode ter uma correlação para negócio? Inclusive de passagens, se quiser abrir alguma aí para a gente poder também falar para a audiência e tudo mais. Cara, o Natal para mim, ele tem uma essência que é a mesma essência de Deus, que é o amor. Sim. Né? Eu vou já abrir um texto que fala sobre isso. Esse amor, ele é manifestado tanto por Deus no nascimento de Jesus, como na morte de Jesus, em generosidade. Então nós temos generosidade, amor, e aquilo que eu falei aqui no começo, né? Há uma humildade muito grande envolvida no Natal, porque o Natal geralmente não, né? O Natal, ele é esta mensagem de que eu não sou bom o suficiente, que Deus precisou nascer para me salvar, que há um Salvador que não sou eu mesmo, não é nenhum tipo de homem, mulher, nada do tipo. Então eu preciso de alguém. Então esse reconhecimento de que eu preciso de alguém, que eu não sou bom o suficiente, isso deve gerar humildade em nós. E para mim isso é muito importante na vida como um todo, como nos negócios também, como nas nossas atividades diárias, naquilo que nós fazemos no nosso trabalho, seja ele qual for. Eu vou começar por isso, né? Você ter essa humildade de que você não é essencialmente melhor do que ninguém. Você pode ser mais capacitado do que alguém numa área, você pode ter uma formação melhor do que alguém numa área, você pode saber fazer algo melhor do que alguém, isso é completamente normal. Mas você como pessoa não é melhor do que alguém. Você não é um ser humano mais elevado do que a pessoa que está ali, né? Então, eu sou um empresário e eu tenho meu funcionário. Você não é melhor como ser humano no sentido de que, sei lá, você tem um status melhor diante de Deus ou diante da sociedade, no sentido de pessoa, né? De pessoa, não de riqueza, não nada desse tipo, de informação que eu tô falando, né? E nem Jesus, então, né? Apesar de ser filho de Deus, era dessa forma. Exatamente. A pessoa que talvez tivesse o motivo de se achar maior, era o mais humilde de todos, né? Era o mais humilde de todos. Então, essa humildade para mim no trabalho, ela é fundamental. Você ter essa humildade de olhar no olho das pessoas, de tratar os seus funcionários bem, você saber que ali, se você é um cristão, você saber que ali é um pecador igual a você, é alguém que precisa de Jesus igual a você, é alguém que passa por problemas igual a você. Então você ter essa humildade de, poxa, eu preciso tratar as pessoas bem, preciso tratar as pessoas com amor, eu preciso ser generoso naquilo que eu faço, né? Isso vem tudo dessa humildade, né? Inclusive, há um episódio bíblico muito interessante que dá pra gente pensar num link com a nossa vida por completo, mas também empresarial, que quando os discípulos, eles chegam até Jesus, se não me engano, Tiago e João, e eles falam assim, Jesus, no teu reino, se der para o Senhor nos dar uma posição de honra aí, nós dois queríamos sentar à tua direita e à tua esquerda. Seu gerente. Exatamente. Então eles estão caminhando e eu acho que eles se distanciam um pouco assim dos outros discípulos, aí eles vão lá. Inclusive, o outro texto diz que foi até a mãe deles que fez esse pedido, que intercedeu por eles. Né? Mas enfim, e aí Jesus fala assim, cara, vocês não entenderam nada aqui da minha mensagem. Aqui não é assim. Aqui, aquele que quer ser o líder é o que serve os outros. Né? Que quer ser o primeiro é aquele que é o último. Né? Então, e aí ele dá o exemplo dele, porque eu sou o filho de Deus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se eu que sou Deus vim para servir, vocês também tem que servir. Então, essa ideia de você ter o teu trabalho como uma forma de servir
a sociedade é muito importante, de servir os outros é muito importante, servir os teus funcionários, porque o cara, às vezes, ele quer ser o líder, Sim. ele quer ser o empresário, ele quer ser o dono, só para mandar nos outros, só para ter o status, só para ganhar em cima dos outros, Sim. né? Cara, vai para servir, vai para você ser aquele líder que lidera pelo exemplo, pelo serviço. Lógico que você vai ter autoridade. Jesus nunca abandonou a autoridade dele. Sempre foi autoridade sobre os discípulos, né? Sim. Mas a autoridade não tem a ver, não é antagônico da humildade. Para mim é um requisito. Você tem que ser humilde, né? Então, o Natal, ele traz isso, né? O próprio Sim. Filho de Deus, o próprio Deus nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, foi Sim. humilde a vida inteira, trabalhou com humildade, morreu em humildade, né? Sim. Então, a gente aprende muito isso. E tu falou de amor. Eu vou abrir o texto aqui. Vai falando aí que eu abro aqui. Mas eu vou deixar até a parte da classificação lá realmente para perto da Páscoa. Beleza. Que eu acho que ali realmente é a maior representação de amor. Sim. Né? Porque mesmo sendo crucificado, mesmo sendo humilhado, ele ainda pediu perdão pelo pessoal que não sabe o que está fazendo, né? Realmente é um nível hard aí. Eu tô com o texto aberto aqui de 1 João, capítulo 4. Que João é o apóstolo do amor, né? Ele falou sobre amor, você falou que a cruz é o maior exemplo de amor, João falou demais sobre isso. O texto mais conhecido da Bíblia é João 3,16, né? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas 13, tenha... 16, né? 3, João 3,16. Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Sim. Então, esse foi o texto que eu preguei alguns domingos atrás lá na igreja sobre o Natal, que é esse texto que define o que é o amor para nós. Já tem uma definição bíblica de amor. E aí esse texto de 1 João, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, no verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E aí ele diz assim, nunca ninguém viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então o que João está dizendo assim é o seguinte, olha, Deus é amor, é a essência de Deus, é amor. E se você está dizendo que você conhece a Deus e você não ama, tem uma coisa muito errada, você não conhece, você não é de Deus de verdade, porque é impossível você estar conectado com Deus por meio de Jesus sem amar, porque a essência do próprio Deus é amor, ele transborda sobre nós para nós transbordarmos sobre os outros. E aí ele fala assim, você quer entender o que é amor? Vou dizer aqui onde foi a maior manifestação de amor para você entender o que é amor. Quando Deus deu o seu Filho unigênito por nós. Então, quando ele enviou o seu Filho. E o nascimento de Jesus é exatamente isso, é o início desse envio, né? Ele enviou para nascer no nosso meio, e nisso nós vemos o grande amor de Deus, né? Como propiciação para os nossos pecados, ou seja, como para nos dar perdão e acesso a Deus, nos perdoando, nos justificando os nossos pecados, né? Então, isso é o amor, é essa autodoação de Deus. Deus, lembra que Jesus é Deus, né? Então, é a própria autodoação divina por nós. Né? Então, eu defino amor como essa autodoação, essa generosidade. Né? Amor próximo, né? É o grande mandamento que Jesus disse. O primeiro? O primeiro mandamento de Êxodo, dos 10 mandamentos, é não terá outros deuses. Não terá outros deuses, sim. Porque eu acho que um dos mais fortes é o amar o próximo. Como assim? Mas aí, Jesus, quando ele vai resumir a lei, aí ele diz, amar a Deus e amar ao próximo. Né? Porque ele está resumindo tanto de não ter outros deuses, aí você ama a Deus, e os outros mandamentos, ele resume no amar ao próximo. Né? Que é aquele não roubar, não matar, não cobiçar as coisas do outro, e tal, não mentir. Isso está tudo resumido no amor ao próximo. Se você ama o próximo, não vai fazer isso com ele. Né? Sim. Então, esse amor que a gente vê no nascimento de Jesus é esse amor de um Deus Pai que enviou o seu Filho para morrer por nós. Né? Sim. Porque isso não é natural. O mais natural é pais morrem pelos filhos. Né? Se um dia eu precisar morrer pelo meu filho, eu vou dar a vida pelo meu filho, mas eu não quero que ele dê a vida por mim. Né? E muito menos eu quero entregar a vida do meu filho por outra pessoa. Sim. Isso é completamente antinatural. É preferível entregar a minha. Mas Deus Pai enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Isso é amor demais, não existe amor maior do que esse. E apesar de todo o sofrimento, porque de fato, tipo assim, eu acredito que a pior morte que tivesse naquela época, eu acho que era a crucificação. Né? Porque você carregava a cruz, ficava lá, realmente lá, né, do jeito que inclusive tem nos filmes, né, fica a cruz lá. E, tipo assim, realmente teve muito sofrimento, né, fora a humilhação, né, e foi para um lado, bota a coroa, foi para o outro.
Né? Você parece que anda pelado e tal, tem todo aquele negócio, foi só coberto ali realmente. Os filmes não mostram, né? Porque você não vai botar um nu frontal de Jesus, né? Mas é nu. É nu, né? Pois é. Nu. E a cruz também, ela é uma tortura. Às vezes as pessoas pensam que a pessoa é crucificada e morre na hora, ou que já é colocada lá morto na cruz. Sim, mas não é. A cruz é uma tortura de sufocamento, inclusive. Sim. Lógico que deve doer muito você ser cravejado, né? Nas mãos e nos pés. Não consigo nem imaginar. Mas as pessoas, às vezes... Jesus morreu mais rápido, porque ele já tinha sofrido muito. Mas as pessoas passavam dias agonizando na cruz. Caramba. E sufocando na cruz, né? Então era algo bem terrível, assim. Sim. E ainda mais que, tipo assim... Eu acredito que Jesus naquela época já era poderoso. Tipo assim, se ele não quisesse, ele não precisava passar por aquilo. Sim. Né? Então, você ainda aceitar aquela condição, realmente é mais demais. Não tem como negar. E é isso que blasfemavam dele, né? Os soldados romanos disseram isso. Não é o filho de Deus, o rei dos judeus. Então pede para os teus anjos tirarem daí. Sim. Porque se ele quisesse... Se quisesse, ele tiraria. Mas ele assume o próprio escárnio, né? Tendo poder para fazer aquilo que o escarnecedor está dizendo, não faz. Por amor, inclusive, daquele que está escarnecendo, né? Sim. Poderia vir a ser um cristão no futuro, se arrependesse dos seus pecados. Com certeza. E quando a gente fala de negócio, né? Tu comentou a questão dos corpos, o pessoal usa muito a questão do provérbios, né? E por que utiliza a questão do provérbios ali? Muito relacionado a quando a gente vai atuar na parte de negócio, muito quando a gente está pensando também em prosperidade, né? Porque o livro de provérbios, ele é fundamental. Sim. Deixa eu só terminar a parte do amor. Tá, não, com certeza. Nos provérbios. Eu vou anotar aqui, ó. O outro... Humildade, generosidade e amor. Principalmente amor. Sim. Quando Deus dá o seu próprio filho, esse amor manifesta em forma de generosidade, né? Então, esse espírito do Natal de generosidade é totalmente cristão. Eu acho excelente isso. Inclusive, ele deveria nos capacitar para viver o ano inteiro assim. É bom que ele seja no final do ano... Porque ele deveria nos incentivar a viver o ano todo dessa forma, né? Mas tu sabe o que eu sinto até quando tu fala muito de amor? Quando tá chegando no Natal, você já muda até, inclusive, a tua mentalidade. Muda muito a questão de generosidade, porque você quer dar presente e tal. Muda a questão do amor, porque você quer realmente, agora eu vou estar mais próximo da minha família, isso é muito bom e tal. Isso realmente no ano inteiro seria bacana mesmo. Eu creio que os nossos negócios, cara, eles devem ser feitos de forma generosa. Tudo aquilo que a gente faz. Sim. Deve ser feito de forma generosa, né? Como é que eu posso abençoar os meus funcionários? Como é que eu posso... Muita gente não pensa nisso, mas como é que eu posso ser generoso com o meu patrão? Abençoar aqui a empresa dele, ele me deu um emprego, ele me dá um salário, né? Se ele for um bom patrão, ele é um bom patrão para comigo, é um bom lugar para trabalhar, eu sustento minha família daqui. Então, como é que eu posso ser generoso aqui também? Como é que eu posso dar o meu melhor aqui? Então, essa questão da generosidade dos dois lados, ela é muito importante, cara. Tem um livro que não é bíblico nem nada assim, mas não sei se você já ouviu falar, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. O Charles Dickens foi um escritor, cara, que ele praticamente ressuscitou esse espírito natalino no Ocidente. Né? Ele escreveu às vezes é traduzido como um conto de Natal ou como um canto de Natal. Como é o nome do autor? É o Charles Dickens. É um clássico da literatura já. E ele escreve sobre um personagem chamado Scrooge, Ebenezer Scrooge. Inclusive tem muito filme, desenho animado, é uma história muito famosa. Né? E o Scrooge, ele é um contador e ele odeia o Natal. Olha os contadores aí, né? Ele odeia o Natal porque ele só pensa em dinheiro. Não é uma acusação contra os contadores, não. Ele só pensa em dinheiro. Ele é extremamente avarento, né? Mão fechada total. Ele odeia o Natal, odeia generosidade. E aí, cara... na primeira cena que o Charles Dickens escreve, ele tá justamente tratando mal o funcionário dele, o cara que é contador lá junto com ele, trabalha junto com ele, né? E ele não se importa com a noite de Natal do cara, com a família do cara, né? Trata o cara super mal, porque ele odeia o Natal, ele não é generoso, não tá nem aí pras pessoas. Só que esse cara, ele recebe a visita de um fantasma, que é o fantasma do sócio dele, e esse fantasma avisa pra ele que esse estilo de vida que ele tá levando não é bom e não vai levar ele a lugar nenhum, principalmente depois que ele morrer. Né? Não fala de inferno, mas é como se fosse, né? Assim, esse cara chega acorrentado na casa dele e tal. E ele disse, você vai receber a visita de 3 espíritos. O espírito dos natais passados, do Natal presente e dos natais futuros. Minha filha aí, que a minha filha... Eu já vi um negócio aí, espírito do Natal passado... Cara, muitas escolas falam sobre talvez seja isso. Né? E aí ele vai vendo... Ele vai sendo levado a visitar os natais dele mesmo. Os natais quando ele era criança, o Natal presente e ele vê um Natal futuro. E aí ele vai aprendendo que ele precisa ser generoso com as pessoas. E aí no final ele é generoso com esse funcionário dele e tal. Então é legal porque ele mostra, né, que essas relações de generosidade
são feitos no ambiente de trabalho também. Ele tem outros ambientes também no livro, né? E esse livro, cara, se a gente comemora o Natal hoje, como a gente tem, de dar presentes, desse espírito de generosidade, foi muito por causa do Charles Dickens. Charles Dickens popularizou demais isso, porque isso tinha morrido. Isso chegou uma época, né? Se eu não me engano, é do século XIX esse livro, ou 18, agora não tenho certeza. Mas chegou uma época que isso não estava mais existindo, assim, né? E aí essa história do Dickens, né, ganhou o mundo, assim, vendeu muito, muito mesmo. E aí ele reacendeu esse espírito natalino, inclusive falando dessa relação, né? Então, essas relações de generosidade são muito importantes, de amor no ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente tem ambiente de trabalho que o cara tá trabalhando aqui comigo, não tô nem aí pra ele, às vezes até meu inimigo, o cara tá concorrendo aqui numa vaga comigo, a gente não tem esse espírito de generosidade, né? O Bruno falou aqui, eu tenho um estúdio também, né? Sim. Então, eu poderia falar assim, eu vou gravar um podcast no estúdio, que é um concorrente meu, vou nada, cara. Inclusive, fala aí qual é o nome do estúdio. Né? É o Estúdio Sala, a gente abriu recentemente. A gente também faz o mesmo serviço aqui, grava podcast, curso, qualquer produção audiovisual. Inclusive, galera, eu até deixar logo até um convite aqui até pro Pedro. Quando a gente for gravar o da Páscoa, a gente grava lá. Pode ser, pode ir lá. A gente grava lá. Né? E aí eu perguntei, o Bruno falou assim, você tem alguma marca pra colocar aqui? Eu falei brincando, bota do estúdio aí. Aí ele falou, pode botar, cara, sem problema. Então essas relações assim são muito boas, né, cara? Da gente ter essa generosidade, ter esse amor, a cooperação. Eu acho que isso faz total diferença no ambiente de trabalho. Isso faz total diferença no ambiente de igreja. Sim. Né? Igrejas diferentes, igrejas de denominação diferentes. E no ambiente de trabalho isso também faz diferença demais, né? Então são coisas do Natal e da Bíblia que a gente pode levar. E Provérbios é muito usado porque Provérbios é um livro de sabedoria. É um gênero literário que a gente chama na Bíblia de sabedoria. Não existia esse... Ainda existe, mas naquela época era mais forte, né? Então, nós temos vários provérbios que são sobre a vida de trabalho e a vida financeira. Por quê? Porque sabedorias são verdades práticas para a vida. Se você tomar decisões ou de você viver a vida boa diante de Deus. Sim. Então a gente vai encontrar vários textos contra a preguiça, né? A gente vai encontrar vários textos contra a avareza, contra o ganho de dinheiro ilícito, né? A gente vai encontrar textos falando sobre trabalho, né? Então a gente encontra muita coisa lá que dá para aplicar. É um ótimo livro para a gente... É escrito por Salomão? Oi? Escrito por Salomão? Isso, escrito por Salomão. E tem alguns outros provérbios que não são de Salomão, mas a maioria é. Que foi o mais rico que já existiu. Não sei se ele foi o mais rico que já existiu, cara. Ele foi muito rico, né? Porque dizem que até hoje, se fosse botar na atualidade, ele seria o mais... Ele foi. Foi um rei de Israel muito próspero, né? Sim. Que inclusive até no final, eu acho que a gente sai de Provérbios, entra em... Depois de Provérbios... Rapaz, que... Entra em... Que já ele comenta... Bora ver na Bíblia, né? Olha aí. Que ele comenta, inclusive, que... Tu perguntou, minha mente apagou aqui. Depois de Provérbios, Eclesiastes. Que ele comenta já como se fosse assim, que apesar de toda a riqueza e tudo mais, que nada daquilo... Tudo é vaidade, né? Que era tudo vaidade, né? Então, ele... Inclusive também ele acabou... Provérbios Eclesiastes é um livro bem interessante. Né? Que inclusive ele acabou também pecando, né? Eu acho que todos os... Sim. Não sei se teve algum homem da Bíblia que já passou sem nenhum pecado. Nenhum. Eu acho que todos realmente têm algum... Tipo, a questão que tu falou do Abraão, né? Se eu não me engano, as guerras de hoje em dia é os filhos brigando, né? Que o pessoal comenta. Tem a descendência... Né? Porque ele não... A esposa não... Na verdade, tem a descendência de Noé, né? Sim. Mas Abraão também teve conflitos familiares. A esposa dele também pecou. Que não acreditou que realmente iria nascer, né? Já tava passando. E aí ele fez com... Teve filho com a empregada, né? Teve filho com uma serva lá da própria que é Ismael e tal, tem todo aquele lance. E aí também, exatamente. Sim, então, de fato... Perfeito só Jesus. Justamente, né? Que realmente passou pela terra sem nenhum pecado. E até voltando à questão do espírito natalino para negócio e tudo mais, eu posso, tipo assim, como negócio, me beneficiar desse lance do marketing e tal, muito em volta do Natal tudo mais, como é que como cristão, né? Como é que essa é o meu posicionamento em relação ao espírito natalino? Pode, não vejo nenhum problema nisso, não. É uma época que você, tanto por ser final de ano, época de 13º, né? Sim. Como a época do Natal, de dar presente, virada de ano, é uma época que o mercado está mais aquecido, né? E que, logicamente, você vai, dependendo do seu ramo aí, você vai vender mais, né? Nessa época tem mais eventos, o pessoal que trabalha com evento, o pessoal que trabalha fraternização, né? Com fraternização, o pessoal que trabalha com comércio, né? Então, você pode sim aproveitar, não tem nenhum problema disso, não. É claro que você precisa fazer
vou defender aqui, né? Eu sou dessa área. Sim. Inclusive, a área do copyright, eu acho que é uma área que peca muito nisso, né? Tá falando de pecado, né? De fazer marketing muito abusivos, às vezes enganosos, né? Com promessas mirabolantes demais, às vezes até mentirosas. Então, se você estiver fazendo marketing ético, não vejo nenhum problema, né? Sim. Se você estiver fazendo um marketing mesmo verdadeiro, prometendo aquilo que você pode entregar, preço justo, enfim, né? Se você estiver fazendo todo um trabalho bem feito e honesto, né? Bola pra frente, né? E vá ter o seu devido lucro, que não é pecado também, faça o seu trabalho. É outra coisa que o pessoal debate muito, né, em relação a isso, né? A questão de você ser rico ou não, né? Se você tem essa mentalidade... Tá aí outro episódio, cara. Se você quiser me chamar, eu falo muito sobre isso. Vou nem entrar nesse detalhe, porque também é um tema grande aí. Também, mas a Bíblia não condena a riqueza. Sim. Condena o amor ao dinheiro. Até aquela passagem, tipo assim, é mais fácil um pobre, não, como é o negócio do rico, que passar na agulha. Esse é um texto, mas é um texto que tem uma boa interpretação. É mais fácil um elefante passar... É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim. Isso quer dizer que é impossível. Só que está num contexto de idolatria ao dinheiro, porque ele acabou de falar com o jovem rico, que não quis doar tudo para seguir Jesus. Sim. E também tem outras explicações, mas a Bíblia não condena a riqueza em nenhum momento. Inclusive, se você pegar vários dos homens importantes do Antigo Testamento, eles foram todos riquíssimos. Deus abençoou demais a vida deles, né? Sim. Você falou aí Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e vários outros, né? Mas enfim, esse é outro tema muito bom para falar sobre a riqueza, sobre aquilo que a Reforma Protestante trouxe sobre o comércio, sobre a riqueza, sobre o lucro. Sim. Isso é um tema muito bacana. Que eu acredito também que, até eu lembro que a gente fez um primeiro episódio aqui do Clubecast, eu comentei até daquela parábola lá do talento. Sim. Né, que veio um homem rico e deu um talento para acho que 2 para outro e 5 para outro. E aquele que tinha só um que ficou com medo, enterrou, não fez nada. E quando ele voltou, ele falou até servo mau, né, e cruel, né? Por que tu não deu pros banqueiros, pelo menos não tinha os juros? Exatamente. Né? Eu acho que é muito relacionado a isso, né? De a gente realmente, eu acho que prospera com aquilo que a gente tem, que a gente sabe, né? A Bíblia nos permite prosperar, né? Nos ensina. De novo, se você fizer isso de maneira justa, saudável, generosa, se você estiver fazendo isso de uma maneira ética, né? Não há problema nenhum nisso. Inclusive, eu acho que Deus nos abençoa para nos abençoar. Efésios capítulo 4 fala isso, ele diz assim, ó, não roube, trabalhe. Aí ele fala assim, trabalhe para você poder ajudar os outros. Sim. É interessante. Legal. E, pessoal, a gente tá... Papo aqui muito legal, né? Maria, só o que tem aqui é a história. Poderia entrar na questão de provérbios pra gente falar sobre a questão do dinheiro. Né? Eu vou deixar o lance da Páscoa pra gente poder fazer um episódio sobre isso, seria bem bacana. Quero depois marcar contigo pra gente falar mais sobre copy. Acho que é Bora, vamos. Legal. Vamos Inclusive aqui, eu acho que no Clubecast a gente não falou sobre isso ainda. Legal. Questão de copy e tal, como é que as empresas podem se beneficiar com isso, né? Sim. Realmente como é esse trabalho, como é que é a estratégia e tudo mais, é um tema muito interessante. Pro pessoal, só para o pessoal aí que não sabe o que é copy, explica aí, numa frase, a escrita persuasiva voltada para vendas. Pronto, é isso. O pessoal acha que o digital hoje tem nada a ver com texto escrito, mas tem tudo a ver com texto escrito. Tudo é texto escrito na internet. Inclusive, uma copy muito boa, ela consegue fazer um vídeo viralizar. Exatamente. Se a gente poder realmente acertar ali no texto, a gente consegue ter um maior alcance. Você escrever seus vídeos de vendas, seus roteiros de vídeo, enfim, seus anúncios, tudo isso é copywriting, né? Massa, a gente vai fazer um episódio só sobre isso. E, Pedro, se tu pudesse deixar uma única lição assim, da história que a gente comentou aqui do Natal, né? Acho que a gente trouxe um bom tempo pro pessoal, questão do espírito natalino, até a questão aqui quando até aqui gostei demais aqui dos valores, né? Humildade, generosidade, amor. Mas se quisesse deixar uma lição aí para a audiência, qual seria? Assim, uma lição de Natal, agora realmente para os negócios. Né? Qual seria essa relação? A principal lição é que você que está escutando isso aqui ou assistindo, você é um pecador que precisa de Jesus. Não sei se você já ouviu isso na sua vida, mas você não pode salvar a si mesmo. Então Deus precisou nascer entre nós. Se você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, você é salvo para a glória de Deus e para a eternidade com Deus. Natal significa isso. Jesus nasceu, Salvador nasceu entre nós. E aí, como o texto de João aqui disse, e como outros textos dizem, né, aquele perdão que nós recebemos de Deus, o amor que nós recebemos de Deus, a generosidade que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo, Deus nos chamou a transbordar isso para os outros. Então, ao você crer em Jesus, a você devotar a sua vida a Deus, você deve pegar esses valores, né, que Deus lhe capacita a viver e que Deus colocou em você por meio de Jesus, você deve viver isso para os outros. Então, viva isso nos seus negócios, né? Seja alguém amoroso, generoso, humilde naquilo que você está fazendo,
Porque verdadeira prosperidade, eu creio que não tem a ver só com dinheiro, só com as finanças, mas com as pessoas que estão ao seu redor. Quem você está ajudando a prosperar. Inclusive, estava assistindo uma palestra e um cara falou isso. Ele falou assim, o que é verdadeira prosperidade? E ele falou assim, é a sua capacidade de ajudar outras pessoas. Nunca tinha parado para pensar nisso, cara. Mas, assim, vamos falar de riqueza, né? O que é riqueza? É só eu acumular dinheiro? Não, é a capacidade que eu tenho de ajudar ou de fazer prosperar também outras pessoas, cara. Isso me marcou, assim, foi uma frase que me deixou mesmo pensativo, assim. Então, vamos supor que se eu for um Scrooge da vida, eu tô só acumulando dinheiro para mim, sem ajudar ninguém, sem fazer prosperar ninguém, cara, eu não sou próspero, eu sou um egoísta, né? Eu sou um avarento. Então eu acho muito legal essa questão. Eu tô prosperando? Quem é que tá prosperando comigo? Né? Eu tô crescendo? O que é que tá crescendo comigo? Quem é que eu tô ajudando a crescer também? Então, quanto mais pessoas você tem a capacidade de fazer prosperar, de ajudar, mais próspero você é. Né? Então, isso me marcou muito. Isso é amor, a generosidade. A gente deve aprender isso no Natal e viver isso o ano todo. Massa. Jorginho, bota só a marca aí da Fast Farm pra gente poder encerrar o episódio. Inclusive, agradecer outro apoio que a gente tem aqui, que essa farmácia ela vai começar, é totalmente digital. Né? Não tem um lance lá do Uber, que o Uber não tem carro. Essa aqui não tem sede tipo, em toda esquina. Realmente vai ser totalmente digital. A gente vai lá iniciar as operações em janeiro. E todo mundo, pessoal, que comprar, né, lá na Fast Farm vai receber o pedido em 15 minutos. Totalmente online. Isso eu achei bacana, porque um dia desse a minha menina estava doente, e aí eu fui pedir um negócio pelo iFood mesmo ali, né, pelo aplicativo, fui pedir, cara, nem que eu pague R$20 aqui de taxa, eu quero realmente receber o medicamento. E não consegui. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E um dia me conectando com o cara disse que tinha essa solução, que iniciava a questão até do app agora em janeiro. E a gente fechou uma parceria muito bacana, não só aqui para o Clubecast, mas também para os negócios, que eu acho bem interessante esse modelo de negócio, que é justamente bem disruptivo, né? A gente vê que existe várias farmácias na esquina, mas nenhuma que realmente seja totalmente focada ali no digital. E eles estão nascendo com essa pegada. Inclusive, a nossa audiência que está nos acompanhando, vou deixar um link, galera, e vocês se cadastrarem, vão ser os primeiros a receber o acesso a esse app, né? E vai receber, inclusive, mais 3 meses de frete grátis nos pedidos. Então, até para poder testar. Então, pediu, 15 minutos chega. Vou conhecer, medicação. E outra coisa que eu achei melhor. A aposta usada, se der certo, vai ser bom demais. Não, total. Pra mim, quando ele comentou assim, mas tu vai ser daqui a pouco comprado. Porque, primeiro, a coisa que eu perguntei, receita, porque hoje em dia, tipo assim, a dificuldade é receita. Você realmente tem que ir na farmácia pra poder mostrar, pra poder carimbar, fazer todo aquele processo que tem. Ele disse que a dele não vai precisar realmente ir na farmácia. Vai ser digitalizada a receita, o farmacêutico vai receber e vai conseguir liberar o medicamento, independente da receita e tudo mais. Então vai iniciar as operações agora em janeiro, galera. E vocês que acompanham aqui o Clubecast, eles são parceiro nosso, vão ter esse benefício, esse presente, inclusive de Natal, ó. 3 meses de frete grátis, cadastrando aí no link, vou deixar o link para vocês cadastrarem aí. Vou deixar também aqui no episódio para vocês cadastrarem lá na Fast Pharma e fazer parte do Fresh Friend, né? Que é justamente essa lista VIP, para você receber todos esses benefícios. Pedro, antes de mais nada, brigadão pela participação, eu gostei demais do episódio. Realmente que a gente daria mais de uma hora falando. Eu agradeço demais, cara. Eu gosto muito de gravar podcast falando sobre Jesus e Natal, então, melhor ainda. Eu era um cara que não gostava muito de Natal, sabia? Era? Depois, por causa de Jesus e desse ambiente natalino, eu comecei a gostar demais. Hoje eu gosto mais de tudo que é de Natal, cara. Decoração de Natal, filme de Natal. Sim, eu gosto muito do lance da família, de reunir a família. Família. Né? Então, pra mim é muito bom falar sobre isso. Obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes. Massa. E fala aí, Pedro, dos teus negócios. Tem um lance do estúdio, né? Sala, estúdios. Exatamente. Eu sou pastor na Igreja Batista de Filadélfia. Se alguém vou quiser lá conhecer, vá lá. Vou lhe receber lá. Sim, me fala o dia lá do culto vai ser e tal. Muito bem-vindo. Domingo, 9 da manhã ou 18 da 9 tarde. 9 da manhã ou 18. Legal, 9 da manhã é um ótimo horário. E aí, cara, a gente tem uma escola cristã também, a Corandel, que significa Diante de Deus em latim. Sim. Né? Ela tá com as matrículas abertas, aí tá com as turmas quase lotadas, mas se alguém se interessar, é só procurar. Isso online? Não, é uma escola mesmo. Escola infantil. É uma escola infantil. A partir de quantos anos? De 2 anos, até o 3º ano do fundamental, por enquanto. Sim. Né? A gente tá crescendo, né? Sim. E tu fala escola. Escola. De realmente da nossa jornada ali. Exatamente. Massa, bom saber. Como é o nome? Corandel. Se você procurar no Instagram, é SCC. Sim. Corandel, que é a Escola Cristã Clássica Corandel. Eu tenho também
que eu ia falar, cara? Esqueci. Que eu falei aqui. O estúdio, né? Sim, tá o estúdio. Tem o Estúdio Sala, que é a mesma proposta aqui do estúdio, dos meninos. Né? A gente produz conteúdo audiovisual para quem quer gravar podcast, curso, vídeo para Instagram, essas coisas. Então, se você pode me procurar, estúdio.sala no Instagram. Né? E os livros teu? E é isso. Cara, eu tenho... Se você for no meu perfil, vai no @PedroMCP, meus livros estão lá. E a gente estava falando aqui sobre o curso, né? Eu queria indicar pro pessoal. Eu tenho um curso de leitura. Pessoal, o Pedro falou assim, eu deixar um presente aqui pro pessoal, dá audiência aqui que a gente tem que inclusive, vê se no clube ou aqui a gente consegue fazer algum tipo de sorteio, vocês pensem aí. Mas eu tenho um curso de leitura porque essa é uma área que eu tenho me dedicado muito, né? Eu cresci criando conteúdo na internet. Né, sobre livros, sobre leitura, e aí eu sempre digo uma frase que saber ler não é o mesmo que saber ler livros. Né? Saber ler livros é uma técnica de você realmente estudar aquilo que você está querendo aprender pelos livros, absorver melhor os conteúdos, saber comparar livros, saber realmente desenvolver conhecimento por meio dos livros. Então já tenho mais de 600 alunos nesse curso, é um curso bem legal, assim, que ele é focado, os exemplos que eu dou são focados em teologia, mas assim... É só porque são os livros que eu mais uso, mas é para qualquer área do conhecimento, né? Eu ensino lá as técnicas de leitura, os níveis de leitura, enfim, é para você aprender a estudar, resumir livro, fazer, enfim. Né? Então, esse curso é o Teologia e Leitura Inteligente, mas não serve só para teologia, porque é o meu público. Esse né? eu quero também, um é para mim e outro é para audiência. Vamos lá para você conhecer. Sim. E você pode achar nas minhas redes sociais lá também, tá no link lá da minha bio, tem lá, ou se quiser mandar o link pro pessoal também, é um curso bem interessante. Pessoal, então vamos deixar esse de presente para vocês, né? A gente vai postar lá nossa thumb, e aí vocês vão lá e vão comentar o que o pessoal pode comentar, Pedro, para marcar 2 pessoas lá para passar o sorteio. Fala aí uma frase aí pra gente botar, uma palavra, amor, o que foi. Tu quer uma palavra-chave? Pro pessoal votar e marcar 2 pessoas, que sempre o pessoal aqui do sorteio é assim, bota uma frase ou uma palavra e marca 2 pessoas. Legal. Sei lá, cara, bota uma forma de ser generoso no Natal, alguma coisa assim, ou um presente, né? Sei lá. Generosidade. Né? Pois pessoal, então... Generosidade e marca as pessoas aí. Vamos botar, para você participar desse sorteio, né, vamos colocar generosidade, marca 2 amigos, né, tem que estar seguindo lá o Clubecast, tem que estar seguindo o Pedro também, faz parte lá dos requisitos, e aí vocês podem ganhar esse curso, é um curso, né, para você realmente de leitura, que inclusive eu pretendo fazer, porque realmente a gente às vezes lê o livro e só lê. É um curso online, é um curso totalmente digital. Só passa realmente e não tem aquele aprendizado, a gente de fato tem que extrair muito bem os aprendizados dos livros e aplicar, né, para não ficar só na leitura ali. E pessoal, é isso, a gente fica por aqui, né? Desejo para vocês que estão acompanhando aqui o Clubecast um ótimo Natal, aí, né? Que a gente não só pense no Natal como a gente debateu aqui, né? Só pensar em presente e tudo mais, mas que a gente saiba que é uma história de Jesus, né? De amor, de humildade e de propósito, né? E que de fato esse espírito natalino, né? De família, de tudo aquilo que a gente falou aqui de fé e tudo mais, realmente resplandeçam aí na casa de vocês, que vocês consigam de fato, né, ter essa mensagem de Natal, de amor, de humildade, generosidade, que a gente consiga transparecer isso no nosso dia a dia, como o Pedro falou, né, não só no Natal, mas no dia a dia, durante nossa jornada, acredito muito nisso também, e que essa mensagem, né, de fé e renovação inspire aí vocês, que a gente consiga realmente fazer um excelente Natal, né, esse é meu desejo para vocês, e Pedro, para a gente poder finalizar aqui, você como pastor, eu queria pedir uma oração aqui para nós, para o nosso podcast, para a gente poder encerrar nosso episódio, por gentileza. Tá bom, vamos lá, vamos orar então. Sim. Se você estiver em casa aí, ore também junto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui. Nós queremos te agradecer porque o Senhor, em grande amor e generosidade, enviou o seu Filho para nascer entre nós, Senhor. Isso é uma grande alegria, nascimento do nosso Salvador. Deus, ele nasceu para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Isso é um grande ato de amor, que nós possamos crer, Senhor, nos arrepender e crer em Jesus como Salvador, crer que nós precisamos de um Salvador, e que, Senhor, a partir de Jesus, desse amor manifestado sobre as nossas vidas, o Senhor nos ensine a amar o próximo, a sermos generosos como Deus foi conosco, sermos humildes como o próprio Jesus ensinou e como o próprio nascimento mostrou, que isso possa impactar a nossa vida por completo, Senhor. Não a nossa fé privada apenas, porque a fé não deve ser apenas privada, mas que essa fé se manifeste em todos os lugares que nós estivermos. Deus, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, nos esportes, no lazer, onde for. Que o Senhor nos dê esse espírito de Natal ao longo de todo o ano. E que o Senhor possa abençoar no final de ano, abençoar as nossas famílias, nos dar bom tempo de comunhão, de alegria, de festividade, de comemoração, celebração. Que o Senhor possa cuidar das nossas famílias, Senhor, e nos dar uma boa virada também de ano.
O Senhor nos abençoe. Assim nós oramos no nome de Jesus, aquele que nasceu para nos salvar. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Feliz Natal e até o próximo episódio.